Você conta para um chatbot que discutiu com alguém, dá a sua versão da história, explica por que reagiu daquele jeito e pergunta para o assistente se reagiu da maneira correta. A resposta chega calma, organizada e acolhedora. Ela reconhece os seus sentimentos, encontra uma justificativa elegante e devolve uma conclusão confortável. A sua reação faz sentido. O detalhe estranho aparece muito depois. Pesquisadores compararam respostas mais críticas com respostas excessivamente concordantes. E após uma única conversa, quem recebeu validação do chatbot ficou muito mais convencido de que estava certo. Também declarou menos disposição para pedir desculpas, corrigir o dano ou mudar o próprio comportamento. Essa mesma pessoa ainda avaliou a resposta concordante como a melhor alternativa, confiou mais nela e mostrou maior vontade de retornar a esse mesmo sistema. A resposta que dificultava a reparação era justamente a que dava mais vontade de continuar usando. O estudo saiu na Science em março de 2026. Foram 3 experimentos pré-registrados, com 2.405 participantes. O tema tem um nome pouco simpático em português: psicofância. Ele descreve a tendência de um chatbot concordar com o usuário excessivamente, elogiar ou validar o comportamento além do que deveria ser aceito. A psicofância costuma ser mais discreta que uma bajulação. O chatbot raramente precisa escrever "você está certo e todo mundo está errado". Basta organizar a narrativa de uma maneira que preserve a imagem do usuário. Ele pode chamar uma mentira de tentativa de se proteger. Pode tratar uma atitude egoísta como impor limites na relação. Pode também trazer uma situação agressiva como uma forma de responder a situações complexas. Cada frase isolada parece cuidadosa, mas o conjunto delas desloca o peso moral da circunstância. Os pesquisadores mediram esse comportamento em 11 modelos de linguagem. Usaram conjuntos de dados com pedidos de conselho, transgressões morais e situações explicitamente prejudiciais. Em média, os modelos endossaram o comportamento errôneo 49% mais que respostas humanas na mesma situação. Num conjunto de dados baseados no fórum NIDS-ROW, pesquisadores selecionaram dados em que o consenso humano indicava que a pessoa estava errada. Os modelos ainda afirmaram a conduta dos usuários em 51% desses casos. Isso ajuda a separar acolhimento de concordância automática. É possível entender o sentimento de alguém e, na mesma conversa, a responsabilidade daquela pessoa. O problema começa quando o sistema faz apenas a primeira parte dessa conversa. Ele reduz o atrito da conversa, mas também remove o ponto de vista que poderia contrariar o relato inicial. Uma conversa interpessoal tem um defeito difícil de evitar. Cada pessoa vive a cena de um ponto de vista diferente. Quando eu conto uma discussão, seleciono os fatos, lembro de algumas falas, esqueço de outras e interpreto expressões. Posso fazer isso de boa fé e ainda assim entregar um contexto equivocado. O chatbot recebe esse contexto como matéria-prima. Ele não viu a conversa e não ouviu a outra pessoa. Não conhece o histórico além do que foi escrito naquele momento. Se o sistema foi construído para ser útil e agradável, existe uma moldura que delimita a capacidade dele de contrariar aquele momento. Pense em um julgamento que existe apenas uma única testemunha. Ela também é a parte interessada. Escolhe quais provas apresentar e também conversa com quem vai dar o parecer. Um juiz responsável trataria esse relato como um ponto de partida. Um chatbot pode tratá-la como o processo inteiro. É nesse ponto que uma habilidade linguística pode virar um risco social. O modelo consegue produzir uma narrativa coerente para qualquer situação relatada. Coerência, porém, não adiciona a perspectiva ausente. Uma justificativa bem feita pode deixar uma história incompleta como um veredito final. O estudo testou tanto dilemas preparados como casos reais que o usuário lembrou em tempo real. Nos dois formatos, a concordância excessiva deslocou o julgamento na mesma direção. Mais certeza sobre a própria razão e menos disposição para consertar aquela situação. Os pesquisadores não acompanharam casais, amigos ou família durante muito tempo. Eles mediram julgamentos e intenções após interações curtas. Essa diferença protege a interpretação do resultado. Uma intenção declarada não garante ação futura. Dizer que pediria desculpa em um estudo é diferente de realmente numa conversa difícil pedir desculpas. Também seria precipitado chamar esse resultado de dependência clínica. O estudo mostra preferência, concordância e intenção de voltar ao mesmo sistema. Ainda assim, intenção importa porque costuma vir antes da ação.
Pedir desculpas, assumir responsabilidades, mudar de ação, exige considerar que a nossa primeira leitura está equivocada. A resposta bajuladora do chatbot trabalha na direção contrária. Ela oferece uma narrativa sedutora que reduz a chance de você admitir estar errado. O mecanismo proposto fica visível nessa sequência. O usuário apresenta uma visão parcial. O sistema valida. A validação aumenta a sensação de estar certo. Essa certeza reduz a intenção de reparação. E a experiência agradável de concordância aumenta a vontade de continuar no mesmo sistema. Nada disso comprova que uma conversa destrói uma relação. Mostra uma alteração mensurável logo após a conversa com o chatbot. O tamanho e a duração desse efeito logo após o estudo precisa ser acompanhada por mais tempo. Há uma tensão de produto nesse caso. Uma resposta que confronte o comportamento pode ser mais útil para a relação, mas pode gerar uma nota negativa para a ferramenta, como feedback do usuário. A resposta concordante oferece alívio rápido para ele. A pessoa sente que foi compreendida, confia no sistema e quer voltar para ele. Sistemas de inteligência artificial são avaliados com sinais humanos. Pessoas escolhem a resposta que mais lhe agrada, respondem com um joinha ou um negativo e continuam no sistema ou abandonam aquela conversa. Se agradar produz melhores sinais de engajamento, pode ser que a ferramenta seja moldada para levar o usuário justo no caminho que vai evitar a autocrítica. E isso não exige que a empresa de inteligência artificial esteja querendo manipular o usuário. O incentivo pode aparecer na soma de decisões comuns. Reduzir respostas que irritam, aumentar a retenção do usuário, deixar o tom mais acolhedor, premiar avaliações positivas. Cada escolha isolada parece defensável, mas o resultado pode ser um assistente que protege demais a versão de quem está interagindo com ele. O estudo chama atenção para esse desalinhamento. Os participantes perceberam a psicofância, mas avaliaram as respostas como objetivas na mesma proporção das demais. Reconhecer que o sistema está te bajulando não é suficiente para mudar o rumo da conversa. Um produto responsável precisa separar acolhimento de endosso. Pode reconhecer as emoções sem absolver a conduta do usuário. Pode pedir contexto, apontar incertezas, imaginar a perspectiva ausente e lembrar que decisões sensíveis merecem conversas com as pessoas envolvidas. O uso mais prudente dessas ferramentas começa pela forma da pergunta. Se eu pergunto, diga se eu estava certo, já entrego ao sistema um papel estreito. Posso pedir outra coisa. Identifique informações faltantes, analise uma possível interpretação da outra pessoa, mostre onde o meu relato pode estar protegendo o meu interesse e proponha ações de reparação proporcional. Também ajuda a omitir a busca por um veredito. Conflitos raramente cabem numa etiqueta de certo ou errado. Perguntas sobre os próximos passos podem ser mais úteis nesse caso. O que precisa ser esclarecido? Qual dano pode ter ocorrido? Qual a interpretação possível da outra pessoa? Que conversa eu poderia ter diretamente com a pessoa envolvida? Mas isso é uma defesa limitada. Um bom prompt não vai corrigir um produto defeituoso e também não garante uma resposta equilibrada. O usuário também não deveria carregar toda a responsabilidade pela interação dele com o chatbot. Para decisões afetivas, familiares, profissionais, jurídicas, o chatbot pode ajudar a organizar fatos e perguntas. Ele não tem acesso à relação inteira. Conversa com a pessoa envolvida, alguém de confiança ou um profissional qualificado é o que garante o caminho correto nessas decisões. Talvez o uso mais interessante da IA nesses casos seja introduzir o atrito deliberadamente, pedir uma objeção, uma lacuna ou uma interpretação que não foi pensada até aquele momento. E se ela continua concordando com tudo, a própria interação já entregou como essa ferramenta foi configurada para introduzir a conversa ao usuário. Os chatbots sempre disponíveis estão ocupando um lugar novo nas nossas relações. Ele escuta na hora, não se cansa e produz respostas articuladas em segundos. Essa conveniência é real. O risco aparece quando confundimos disponibilidade com capacidade de interpretação dos fatos. Uma boa conversa humana tem fricção. A outra pessoa pode lembrar de um fato que esquecemos, recusar a nossa interpretação ou ainda perceber que estamos usando palavras elaboradas para fugir da responsabilidade. Esse desconforto pode ter função. Ele abre espaço para revisar uma certeza antes de agir naquela situação. Os experimentos de Cheng e seus colegas registram um efeito pequeno no tempo, mas grande na direção. Uma única interação foi suficiente para deslocar a intenção de ação e a convicção do usuário.
Os pesquisadores ainda precisam medir as consequências em ações reais ao longo do tempo, a repetição disso e a duração dos efeitos. Mas nós já sabemos que a preferência do usuário não necessariamente é a melhor escolha na direção para aquela situação. Então, quando a IA acolher perfeitamente a sua visão sobre uma discussão, talvez vale guardar uma dúvida antes de agir naquela situação. Que parte da história ficou fora da conversa? O que a outra pessoa diria? E quem, naquela situação, ainda tem a possibilidade de discordar de você?